Sejam bem-vindos ao Hard Talks, o programa de entrevista exclusivo da Hard Class. Aqui eu acompanho, eu conheço, eu converso com os principais nomes do mercado imobiliário do Brasil. Busco extrair o seu conhecimento, entender quais são suas práticas, sua forma de pensar, atuar no mercado imobiliário e como você pode reproduzir aquilo que deu certo para os maiores players do mercado imobiliário. Hoje eu vou falar com o Lucas Marques, ele é de Goiânia, dono da Verus, corretor de imóveis, gestor e educador imobiliário. Ele também tem um lema que é não seja um corretor lixo. Então vamos abordar aí um pouco desses temas, falar um pouquinho sobre gestão, sobre corretagem, sobre venda, sobre comportamento do corretor e sobre um tema que ele é especialista, que é a gestão exclusiva de imóveis. Seja bem-vindo, Lucas. Tamo junto, obrigado. Obrigado por ser o primeiro. Você é o primeiro, Pra cara. sempre eu serei o primeiro. É isso aí, cara. Muito bom te ter aqui. Tu sabe que, além de tudo isso, é meu amigo. Ah, colega. Colega. Não, Amigo, tá amigo, tá amigo, tá amigo, amigo. tá amigo. Essa é boa. Lucas, cara, eu já vou começar metralhando. O que é um corretor lixo? Sempre que eu vou explicar sobre o corretor lixo, que gera dor nas pessoas, eu gosto de dividir em 2 pontos. O primeiro deles eu nem preciso delongar muito, que é uma pessoa antiética, e tem muito no nosso negócio, né? O cara que passa para trás, que engana, que rouba, que engana o cliente, que engana o parceiro, que passa para trás o corretor parceiro e rouba o cliente dele, que vende por fora, enfim, resumidamente é o cara antiético. Mas o corretor lixo também, cara, ele é o cara que ele faz diariamente as coisas erradas, entende que faz errado e não busca melhorar. Então, o cara que tem muita dificuldade, entende que tem dificuldade, ele não busca melhoria contínua, ele está agindo como corretor lixo. Um cara que ele tem baixo resultado, se contenta com esse baixo resultado e não busca melhoria para alavancar o resultado dele, na minha opinião, pode ser também um corretor lixo. Então, se ele atende mal, se ele é displicente, se ele é inconveniente com o cliente, isso tudo pode entrar nesse mesmo bolo. E é normal no nosso mercado. O corretor que passa a informação errada, o corretor que não sabe da informação, o corretor que não sabe atender, tudo isso para mim é um corretor lixo. E eu gosto sempre de frisar que eu sou o pai deles. Porque tudo aquilo que eu bato muito foram coisas que eu já errei em algum momento, né? Foi o processo de passar por tudo isso que fez você entender o que era certo e o que era errado. É o verdadeiro skin in the game, né? É Exato. viver aquilo que ensina. Falou, eu tenho meu bordão que é o jogue no hard, né? Vamos jogar no hard. Eu tenho um acrônimo para isso, que é habilidade, atitude, resiliência e disciplina. Mas sempre quando eu falo de jogar no hard, se eu for trazer um passo a passo para isso, eu falo que você precisa definir um objetivo, porque jogar no hard ele começa com os objetivos que você define. Você precisa ter a disciplina necessária para você seguir nesse objetivo. Então, o segundo passo é você eliminar do teu caminho tudo aquilo que tira o foco e te leva para o resultado que você definiu inicialmente como objetivo. E depois você vem com a execução com excelência. Porque você pode escolher acordar cedo, você tomou uma decisão, vou acordar cedo. Vou ir para academia, vou ler um livro, vou meditar, vou rezar e vou trabalhar. Perfeito, então eu eliminei as distrações, eu tomei uma decisão. Só que se tu chegar na imobiliária e tu não faz uma boa ligação, se tu não faz um bom atendimento com o teu cliente, se tu não faz bem feito o teu trabalho, de nada adianta. Então a execução com excelência ela se faz necessário para que você possa, de fato, jogar no hard, né? Então jogar no hard é jogar no mais alto nível de desempenho que aquela pessoa pode explorar. E aí quando eu falo de jogar no hard, tem uma palavra que está escondida aí, que a gente sempre olha para o hard, aí a gente pensa, pô, é difícil. Só que tem uma palavra escondida que é o jogar. E se eu te convidar para jogar alguma coisa, eu acho que você vai pensar assim, cara, no mínimo vai ser divertido. Talvez eu ganhe, talvez eu perca, mas, cara, eu vou me divertir no processo. E jogar no hard tem a ver com isso, tem a ver com você gostar daquilo que você está fazendo. De você fazer com prazer, fazer com propósito, fazer com a intenção, de fato, de gerar um resultado positivo. Por mais que vão acontecer percalços nesse caminho. Eu jogo beach tênis com a minha mãe. Né? E às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde, ela me xinga, e às vezes ela erra, eu fico bravo, e nem sempre a gente sai com a vitória. Só que todas as vezes que encerra o jogo, a gente sai satisfeito, feliz com aquilo que a gente fez. Então, na vida é assim, nos negócios é assim, e eu acho que o cara que joga no hard, ele aprende a não ser um corretor lixo. Muito bom. Fazendo essa associação. Muito Cara, bom. tu foi na contramão do mercado imobiliário de Goiânia. Tu atua no mercado que é dominado por grandes imobiliárias com centenas, até milhares de corretores, que focam muito em lançamento, num mercado extremamente aquecido. E neste mercado, tu foi na contramão, tu foi no oposto. Tu desenvolveu uma imobiliária boutique com poucos corretores, trabalhando com gestão exclusiva.
O que te levou a, apesar de entender a tendência que existe no mercado que você atua, ir para o lado oposto? Jogar. Estar jogando. Eu tô no mercado desde 2012, cara, e eu passei exatamente por esses formatos tradicionais de mercado. Grandes imobiliárias, muitas pessoas, muito movimento e baixa entrega. Porque as grandes organizações, elas funcionam abaixo da lei de Pareto. Então, se você pega uma produtividade da imobiliária grande hoje, ela é menos de 10%. Menos de 10% das pessoas vendem constantemente. E, cara, como nossa conversa aqui ela pode ser mais densa, porque quem está assistindo são pessoas que estão buscando conhecimento, e eu poderia falar de maneira rasa, mas eu prefiro falar da maneira técnica e empresarial. Cara, eu tive uma visão de negócio, simples assim. Por quê? Vamos analisar de maneira estratégica olhando para Goiânia. Cidade de 90 anos, a gente tem uma demanda de lançamentos gigantescas, são dezenas de lançamentos todos os anos. O mercado inteiro olha para isso. Existe uma demanda reprimida sendo construída, naturalmente. Que é o quê? Imóveis de terceiros. Então os prédios, e esse movimento começou há 10, 15 anos atrás, esses prédios começaram a ser entregues. E existe um gargalo, uma dor muito grande. Cara, nós dois somos empresários. Empresário resolve o problema. Começou a surgir um problema muito grande na cidade, que é vender esses imóveis que estão prontos. Pessoas que compraram para investimento, pessoas que estão querendo fazer um upgrade de moradia. E quem que atende isso hoje no mercado? Quase ninguém. A nível nacional, a gente palestra no Brasil inteiro hoje. A nível nacional, as pessoas têm dificuldade de trabalhar com isso. Na minha cidade, então, que tem 90 anos, é um negócio impressionante. E o nível dos imóveis de terceiros são maravilhosos, mas as pessoas não sabem o que é uma permuta, eles não sabem o que é um documento, eles não sabem um processo de fazer gestão de venda do imóvel, não sabem nada sobre isso. Então, o que é isso? É igual aquela história do cara lá que vai para a cidade que ninguém usava chinelo, né? Um foi e reclamou, o outro foi e falou, meu Deus do céu, que mega oportunidade, ninguém usa chinelo. Então, vamos vender aqui o negócio. Então, estrategicamente falando, esse é um dos motivos. Pô, estou posicionado diferente em Goiânia. Então, eu posso, por exemplo, falar que eu sou a única imobiliária de Goiânia e sou o mesmo que trabalha com foco 100% no cliente vendedor através de gestão exclusiva. Eu sou a única que faz isso e decidiu fazer isso. Então, é uma análise totalmente de olhar de oportunidade. E quando eu começo a praticar isso e ver acontecendo, o que eu vejo? Uma margem de lucro maior, eu vejo um grau de diferenciação maior, eu vejo uma necessidade de custo muito baixa para trabalhar do jeito que eu trabalho. Como empresário, isso é maravilhoso, porque qual que é o grande problema das imobiliárias hoje? Não tem retorno. Os caras estão morrendo para tentar achar lucro. Então, trabalha-se muito, muito, muito para ter margem de 1, 2, 3%. Então, é muito baixo. Eu venho com margens que extrapolam até 10 vezes isso. Então, é um negócio impressionante. Então, é muito micro nichado. E na parte prática, que eu falei sobre o jogar, em 2014 eu comecei a trabalhar a revenda, ou terceiros, né? Como pode dizer. Comecei a trabalhar em lançamento, trabalhava de tudo, participava, fazia coquetéis de negócio, tudo que lançamento faz eu já fazia lá há 12 anos atrás. Só que aí, cara, nosso mercado é de dores. Então, pô, trabalhar com lançamento tem muita dor. Tem muito problema, o nível de concorrência, é fácil até vender, entrada, parcelado, não sei o quê. Mas assim, eu não vejo perenidade, você não constrói uma carteira muito boa de clientes de ida e volta, é sempre um cliente novo, é sempre uma dor de cabeça. Eu, pô, vou olhar para terceiros. Comecei a trabalhar terceiros, sanou algumas dores que eu não tinha antes, mas eu entendi que com terceiros quem tem captação é rei. Isso eu entendi de cara. Pô, então quanto mais captação você tiver, melhor. Aí me deparei com outra dor, porque eu não captava com exclusividade. Eu captava. Eu acho que é uma dor muito, muito latente no mercado. Existem algumas Total. imobiliárias, né, algumas franquias que são especializadas na venda com exclusividade, na gestão exclusiva ou gestão premium, cada um inventa um nome. Mas a gente está falando de um imóvel que você agencia com exclusividade. E existe uma dor do corretor da imobiliária comum em conseguir essa exclusividade. Total. Tem um lado, corretores que dizem que isso é muito difícil, Cultural, que é impossível, que a que é cidade uma não questão aceita. cultural, que a cidade não aceita, que o mercado não aceita, que na sua cidade não é assim que funciona. Então ele traz essa questão da dificuldade. Aí nisso tem corretores que às vezes até entram numa imobiliária que existe essa política da gestão exclusiva, acabam não se adaptando porque não conseguem essas exclusividades e desistem no processo. E tem um outro lado, que eu vou dizer que eu já fui esse cara, que não quer a exclusividade. Que ele pensa o seguinte, a exclusividade é uma responsabilidade que eu tenho com o proprietário, que se eu não vender, ele vai ficar me cobrando. Ele vai ficar me enchendo o saco. Pô, mas aí eu te dei exclusividade, não vendeu ainda, então eu preferia dizer o seguinte, não, eu prefiro, não me dá exclusividade, coloca para vender aí com 2, 3 pessoas que você confia, eu até te indico alguém,
para que a gente possa ampliar a tua chance de venda e dessa forma tu não ficar em cima dependendo de mim. Uhum. E era a forma como eu pensava. Então, Uhum. eu acho que tem esses dois corretores, esses dois olhares, né? Do que diz que não dá e do que não quer por algum motivo. Como é que tu enxerga esses dois olhares? Esse já é o terceiro estágio, né, cara? Porque o primeiro estágio foi chegar à conclusão que terceiros, na minha opinião, é o melhor caminho, por vários motivos. Por ser uma figura consultiva e tal, tem vários benefícios. O segundo estágio é, beleza, agora eu preciso captar imóveis. Então, beleza, você começa a captar imóveis, mas sem exclusividade você começa a ter um monte de dor também. Gente passando para trás, você investe dinheiro, tempo, energia, o porteiro vende, outra pessoa vende, o cara vende direto e tudo mais. O terceiro estágio é, entendi que quem tem captação é rei, mas quem tem captação exclusiva, ele é o dono do jogo inteiro, então ele domina. E melhor do que isso, quem consegue ter a gestão exclusiva com o valor correto e trabalha corretamente o imóvel, aí acabou. O cara vai ter um universo maravilhoso. Então não é só Não. ter a exclusividade de venda, mas é ter um bom produto bem precificado. Cara, hoje eu cheguei à conclusão agora em 2024, dentro da minha operação, por isso que eu gosto de ensinar o que eu faço. A gente chegou no estágio que nossa dificuldade não é captar imóvel exclusivo. Hoje o nosso grande desafio é educar o cliente para o jeito correto de trabalhar com o valor correto. Então, você entrou muito bem na questão do... Pô, legal, mas como é que eu consigo captar, então, com exclusividade? Porque eu não tenho processo, eu não sei. Tem que ter processo, exatamente. O que eu gosto de falar de exclusividade? Antes de entrar no processo, primeira coisa, tem que ter cultura, porque eu não acredito no formato híbrido. Enquanto tiver no formato híbrido, você não vai captar exclusivo. Formato híbrido é você trabalhar captar... sem e com exclusividade. Perfeito. Eu não acredito que quem tem os dois abertos vai conseguir ficar captando exclusivo, porque a hora que aparecer um imóvel que o cara fala, não quero, mas é um imóvel interessante, é o valor legal, você fala, nossa, vou pôr no meu estoque para divulgar. Então, a primeira coisa tem cultura. Lucas, então é falar não? Sim, é falar não. E aí, você até falou isso, né? A primeira coisa que tem que se entender quando começa a trabalhar com exclusividade é que ela não anda de mãos dadas com volume. No Brasil não anda. Pode falar o que for. A gente tem empresas que vieram de fora para cá e tem a cultura da exclusividade, mas Por aonde quê? é que peca? Aonde é que peca? Por questão cultural. O mercado aqui não é maduro o suficiente, o cliente ainda não foi educado, ele não viu ainda acontecendo o fator exclusividade ser benéfico para ele. Ele precisa ser educado pelos corretores nisso. Ah, não, mas nos Estados Unidos funciona, porque lá é cultural. O cara, quando vai vender o imóvel, ele tem que deixar com o corretor, ele quer deixar com o corretor. Tanto é, cara, a gente entra em dados e você é mestre nisso, 97% dos negócios nos Estados Unidos são feitos com a intermediação de um corretor. No Brasil isso cai para menos de 50%. É ridículo isso. Por quê? Um dos motivos é esse. As pessoas fazem negócios direto, não confiam em imóvel em ninguém. Então, é difícil, é cultural. Eu gosto de falar o seguinte, funciona em qualquer cidade, funciona em qualquer nicho de imóvel e funciona com qualquer valor. Desde que você tenha cultura e processo. O que é processo, Lucas? Processo não é você chegar no cliente e falar, deixa exclusivo comigo. Não é isso. Pedir. Não é isso. Dentro do nosso processo, existem uma série de caminhos que são feitos, na essência. O primeiro deles é trabalho educativo, cara. O cliente ele precisa entender como que funciona, qual que é o jeito errado de trabalhar a venda do imóvel, qual que é o jeito certo. Então, isso é trabalho educativo puramente. Depois disso, despertar de necessidades. Então, isso é estudo de vendas, claro, e raro e cabe em qualquer coisa. Todo cliente é motivado por dor e ganância. Na exclusividade, qual que é o sentimento? Dor latente, cara. Então, cara, o que vai trazer de ruim para mim trabalhar o meu imóvel sem exclusividade? O que vai trazer de ruim deixar o meu imóvel com 4, 5 pessoas? Nós somos corretores, né? A gente sabe o que acontece de ruim. Isso é trabalho educativo, levantar essa dor para o cliente, porque ele não sabe ainda. Então, quando você constrói essas duas coisas, trabalho educativo com despertar de necessidades, dentro de um processo, isso vai estar construído. Obviamente, dentro desse processo, entendendo como é que o mercado está, trazer uma sugestão de valor correta, porque não adianta captar por captar também. Até porque tem se a gente caminhar na trilha do proprietário do imóvel, o proprietário do imóvel ele quer vender, ponto. E aí ele quer vender pelo melhor preço possível. Exato. Só que aí nós temos da maneira mais rápida possível, pelo melhor valor possível. Maravilha. Só que existe um tempo de maturação, inclusive da própria intenção de venda. Às vezes tem proprietários, quando se trata de imóveis de terceiro, né, ou seja, imóveis usados, a gente está falando de um produto que às vezes o proprietário mora,
Às Uhum. vezes pode ser sim um imóvel que ele comprou para investimento, agora ficou pronto, ele quer revender. Mas quando a gente está tratando de um imóvel pronto que o proprietário mora, existe um tempo até de consideração sobre a venda. Ah, Total. será que eu vendo? Será que eu não vendo? Ah, deixa lá para vender, se alguém pagar o preço que eu quero, Uhum. eu vendo. Se não quiser pagar o preço, eu também não vendo. Uhum. Aí esse proprietário é geralmente aquele que dificulta um pouco mais a visita, porque eu não estou com disponibilidade, porque também não está com pressa. Às vezes, pô, naquele dia ele tem um churrasco, ele tem a esposa está em casa e ele não quer incomodar. É chato E vender imóvel, começa né, cara? uma série de situações que se torna difícil até a entrada no imóvel. É Uhum. difícil de fazer material, às vezes o proprietário é aquele que vai lá, bate meia dúzia de fotos com o celular, manda para o corretor e diz assim, ó, trabalha a venda. E o corretor, para não deixar de trabalhar a venda do produto, ele vai lá, pega aquelas fotos, joga na internet e ponto, tá Ah, aí, captei o imóvel, né? Chega na imobiliária lá satisfeitão, assim, ó, essa semana captei 5 imóveis. essa é a captação lixo. Essa é Essa é a captação, Nossa, mas essa essa é captação péssima. lixo, ela é a regra do É. mercado, Lucas. Eu costumo dividir em dois. Tem a captação lixo, que é essa exatamente. Às vezes o cara bate numa portaria e tal, aí o cara manda as fotos. Não, pode anunciar, e o cara já começa. Essa é bem lixo. E a captação, quando é boa no mercado, cara, o cara ele vai até o imóvel, ele mesmo tira as fotos, ele pega uma autorização de venda, que de coração não serve para nada. Ela serve só para, estou te autorizando. Se o CRES fiscalizar, você tá ok. Isso, Só é para isso. isso que serve. Te proteger, não protege Forma alguma. bosta nenhuma. E essa é a boa. Não, tirou foto do celular também de qualquer jeito. Ele não fala com o cliente sobre o valor. Um dos maiores erros na hora de captar imóvel. Cara, o cliente fala assim: não, quero 1 milhão no meu imóvel. Tá bom, então vamos trabalhar. Mas realmente vai ser vendido por 1 milhão? Você conversou com o cliente sobre isso? Possivelmente não. Todas as captações praticamente do mercado são feitas desse jeito. Cara, isso que você está falando ainda de uma captação boa mesmo, porque tem aquelas Isso é várias boa. captações que não tem nem autorização de venda. Exato. A maioria não tem. Cresci adora, né? A maioria não tem. Autuar esses daí, né? Então tem Imagina você muitos que nem trabalhar isso. um imóvel, cara, que você nunca teve frente a frente com um dono, cara. Os Uhum. caras vivem fazendo isso. Ou ainda corretores que, na ânsia de prospectar o produto, supervalorizam o imóvel na avaliação, o que Exato. prejudica todo o mercado, porque daí Exato. um outro corretor vai lá fazer aquele agenciamento, o proprietário diz assim, não, mas avaliaram o meu imóvel em 1 milhão. Não, mas espera aí, Uhum. vale 800 mil. Não, não. O corretor que veio aqui falou em 1 milhão, então vai ser 1 milhão. Claro, o proprietário gosta do valor mais alto. Quem falar o valor mais alto, ganha ele. Ou às vezes o proprietário tenta colocar aquele imóvel como parte de pagamento numa permuta, cria-se uma Uhum. expectativa sobre um valor que foi avaliado por quem absorveria aquele imóvel com margem numa negociação e depois disse assim, não, a consultora tal teve aqui, avaliou por tanto para absorver o meu imóvel com parte de pagamento, então vale tanto. Tá, mas ninguém paga esse tanto. Ele Exato. está compensando na margem que ele tinha no imóvel que ele tem à venda. Exato. Então, enfim, várias situações que acontecem que pela falta de profissionalismo do corretor, aquele imóvel não é bem agenciado e a gente está falando de um agenciamento comum, né? Uhum. Nós não estamos falando necessariamente da exclusividade. E aí, retomando sobre o nível de maturidade do vendedor, então acho que esse passo 1 é aquela consideração inicial, vou vender, não vou vender, que é Total. aquela dificuldade de você conseguir, inclusive, prospectar aquele imóvel, e às vezes o prospecto tem dificuldade de trabalhar a venda daquele imóvel, dificuldade de apresentar o produto e tudo mais. Aí depois a gente tem um segundo nível, que é o seguinte, não, ele decidiu de fato que ele quer vender. Então agora não, a decisão está formada. Só que eu estou iniciando esse processo. Então, de novo, ele quer o melhor preço, o mais rápido possível. Dane-se quem vender. Joga na mão de todo o mercado. Exato. Porque na cadeira dele ele acha que isso funciona. Claro. E eu não consigo condenar isso, cara. Porque um cliente, principalmente esse consumidor final, que ele mora no imóvel que quer vender, ele não é um comprador e vendedor de imóveis. Às vezes ele vai fazer isso 2, 3 vezes na vida dele inteira. Uhum. Essa função é nossa mesmo. Essa função de educar, de mostrar para ele, cara, o caminho não é esse a seguir. E fazer isso com um carinho até, de mostrar para ele que o caminho é melhor, é nosso, porque a gente faz isso no dia a dia. Só que às vezes o corretor, ele não faz isso porque ele não dá conta, ele faz isso até porque ele não quer se desgastar com o cara, não, é desconfortável e tudo mais. Por exemplo, no meu processo, velho, durante boa parte da construção dele na hora de captar o imóvel, eu estou construindo na cabeça do cara a sugestão de valor correta para vender. Isso não é legalzinho, isso é desconfortável. Tem que mostrar para o cara que, na maioria das vezes, o imóvel não vai ser vendido pela expectativa dele. Uhum. E aí, o que acontece? Muitas vezes o cara que achava que estava pronto para vender, ele fala, cara, então não vai ser vendido por quanto eu imaginei? Não vai. Às vezes o cara segura um pouco, ele fala, velho, eu concordo com você, não tem como discordar depois de tudo que você me mostrou, mas talvez não seja o momento de vender meu imóvel. Por isso que meu processo ele não é imediatista, ele é de 2 etapas, ele é uma construção, ele é uma conversa, porque vender o imóvel é algo importante. E existe um negócio chamado custo de reposição. Pô, você está no mercado de balneário que valoriza extremamente. Nós que jantamos ontem conversamos sobre isso. Em muitos casos, ou talvez em todos os casos, o cara não consegue vender o imóvel dele e comprar algo tão bom que ele tem com o mesmo dinheiro.
Não consegue. Ele vai ter que complementar. Vai ter que botar mais dinheiro. Entendeu? Sem Então, sombra de muitas dúvida. vezes o cara fala o quê? Pra que eu vou vender? Tô morando bem já, velho. Então, assim, eu não quero gastar mais, vou continuar onde eu tô mesmo. Exato. E é nosso trabalho mostrar isso até. Exato, exato. E aí o proprietário ele toma essa decisão, ele decide vender, ele quer vender o mais rápido possível, ele pensa, se eu colocar para um corretor, esse corretor ele tem um raio de atuação. Se eu colocar para 10 corretores, Exato. eu amplifico esse raio, sendo assim eu tenho mais chances de vender. Só que aí começa a surgir problemas. Uhum. Corretores que trazem informações diferentes, um diz que vale uma coisa, o outro diz que fala outra, no caso gera uma desinformação, aquele produto começa a ficar pulverizado no mercado, às vezes cada um anuncia por um preço diferente, porque por mais que o proprietário tenha determinado um valor, eu quero, sei lá, como o proprietário às vezes diz, né, eu quero 800 mil na minha mão, né? Tipo isso. E aí um corretor vai lá, faz a conta da sua comissão e soma a Põe sua a comissão. mais. Outro vai lá e coloca uma margem de negociação. mais, Aí tem um anunciando por 850, outro anunciando 900, outro anunciando por 1 milhão, para pegar uma permuta, fazer um parcelamento. E aí nisso não existe regra. E cada um anuncia por um valor diferente. Daqui a pouco, um desses corretores entra numa negociação que cai porque o cliente viu que esse imóvel estava sendo anunciado mais barato por outro Já corretor. aconteceu com todos nós, cara. Então, Já aconteceu com todos nós. Às vezes eu tô atendendo com um comprador, aí o cara fala, ué, mas o imóvel que você tá me oferecendo, ó, ele aqui, 500 mil mais barato, 200 mil mais barato, 300 mil mais barato. Eu costumo falar que vender imóvel, cara, tem 4 riscos. E tá lá no processo educativo com o cliente. O primeiro risco, principalmente do imóvel ocupado, é de segurança física mesmo. Então, o que é segurança física, cara? Eu gosto de dividir em 2 coisas. Imóvel tá ocupado. Quem que tá pondo o pé dentro da minha casa? Com a minha família aqui dentro. Com os porta-retratos dos meus filhos estão ali. Então, tem esse risco. Hoje, a maioria dos corretores levam clientes da internet, que eles nunca viram na vida, que nem faz um filtro antes, que nem pega documento do cara. Esse cara ele pode ser um bandido, que pode roubar alguma coisa. Não sabem se o nome que eles têm ali é o nome verdadeiro. Exato. Né? Eu tenho cliente que tem coleção de relógio. É fácil pegar um relógio desse, põe no bolso e leva embora. É um risco que tem. Um vaso de Murano, alguma coisa. Esse imóvel com 5 pessoas, some alguma coisa. Você vai falar o quê com quem? Não sei, velho. Você deixou com 5 pessoas, você não 5 pode. corretores, aí esse corretor trabalha numa imobiliária, Exato. Nessa imobiliária tem 10, 20, 30, 40 Exato. corretores, às vezes na visita o agenciador não acompanha, então vai um corretor que nem conhece o proprietário com um cliente que ele também não sabe quem é, então, apresentar um produto que às vezes ele também não conhece. A gente tem cases de corretor que já foi assaltado, a gente tem cases de clientes que bandidos que se passam por clientes e vão lá furtar coisa, a gente sabe que tem esses problemas. Segundo risco, cara, tem risco jurídico também. A maioria dos clientes são leigos, não entende do documento, não entende de certidão. Então, olha a chance de você pegar uma permuta com documento errado, com alguma pendência, com algum problema. Chance imensa. Enfim, o risco de segurança também que eu gosto de falar, imóvel é desocupado, cara. Deixa o imóvel aberto, vai estragando as coisas. Casa de condomínio Chove, é mestre, velho, entra água, estraga um móvel, estraga um piso. Mas o risco 3 e 4 são os de sempre, acontecem quase todos. E está quase em toda a régua de imóvel à venda no Brasil hoje, que é de depreciação do imóvel e queima do patrimônio mesmo. Por quê? Falta de estratégia correta e valor errado. Então, tem uma pesquisa que mostra no Brasil que hoje o imóvel ele demora cerca de 16 meses a ser vendido. Eu, particularmente, acho um absurdo. As pessoas gostam de falar, não, mas é normal, tem tempo porra nenhuma. Todo imóvel com valor correto e bem trabalhado, cara, ele é vendido dentro de um tempo hábil. Então não é anormal dentro da minha imobiliária o imóvel ser vendido com 3 dias. Teve um imóvel lá que foi vendido 3 horas, de passar a escritura mesmo, chegar, passa e tudo. Então, lá é normal a gente vender com 30 dias, 40 dias. Qual que é um tempo que eu acho muito legal de venda do imóvel? 40, 45 dias. Começou a passar dias, cara, é sinal de alerta, ponto amarelo. Por quê? Isso é produto, isso não é só sobre imóvel. Quanto mais um produto está na prateleira, mais difícil ele vai ficar de vender. E o que a galera faz demais que erra e queima no patrimônio? Coloca o imóvel à venda do jeito errado com valor errado. Esse imóvel começa a ser divulgado. Todo imóvel no começo da venda, ele atrai muitos olhares de pessoas que estão buscando já no mercado. A pessoa vai lá, às vezes deixa de visitar porque o valor está errado, às vezes foi mal atendido, esse imóvel vai ficando. Valor errado, valor errado. Qual que é o movimento que todo mundo faz depois de 2, 3 meses? Baixa preço. Vamos baixar o valor um pouco. Aí começa. Mas o cara tá desesperado agora. E começa a baixar e vai baixando. Sim, a pessoa espera, né? Não, vou esperar mais um pouquinho, Exato. ainda vai que baixa mais um pouco Às o preço. vezes recebe uma proposta no começo que é boa e fala, não, essa proposta veio rápido demais, vamos esperar a próxima. E na maioria das vezes, cara, as primeiras propostas são muito boas, porque é de gente que estava esperando. Aí o cara vai vender o imóvel depois de 10, 12, 14 meses com a negociação muito pior que ele poderia ter acontecido antes.
que é a queima do patrimônio? O cara ficou mais de 12 meses com o dinheiro dele, o patrimônio dele parado, e ele vendeu de uma forma pior que ele poderia ter vendido lá atrás. Queimou o patrimônio. Até porque a rentabilidade está associada não só ao valor, mas ao tempo para Total, realizar a venda, né? total. Então, pô, são 4 riscos. O que é isso? Isso é o despertar de necessidades. Você tem que contar essa história para o seu cliente lá de maneira aprofundada, apertando a faca onde faz mais sentido para Claro. ele ali, e aí o cara, pô, eu tenho um problema que eu preciso resolver. É que aí a gente chega no terceiro estágio da caminhada do proprietário, né? Eu Exato. falei da segunda, que ele tomou a É. decisão e agora ele joga para o mercado inteiro. Aí ele vai sentir a dor É. de jogar para o mercado inteiro. Vem clientes que claramente não têm potencial de compra, vem propostas que não têm fundamento, vem situações que são desagradáveis, muitas vezes com clientes ou com corretores que vão lá apresentar o imóvel. Exato. Às vezes a janela que fica aberta, a porta, a luz, algo que foi quebrado, algo que foi queimado, que acontece, que ele entende, não, peraí, eu preciso buscar um corretor então talvez para deixar com exclusividade, porque daí dessa forma eu tenho a proteção, né, sobre quem está entrando no meu apartamento, na minha casa, aí ele começa a ter essa consciência, talvez sozinho, porque o mercado não o educou. Só que aí vem um outro problema. Então ele decide deixar com exclusividade. E aí o corretor ele vai lá e consegue essa exclusividade. Porque muito corretor, no final das contas, ele está pedindo, ele pede pela exclusividade. Eu acredito que muitos corretores querem profundamente ter a exclusividade de venda dos produtos. Só que aí entra um problema que ele é um problema que ele é do mercado imobiliário, que é maluco, cara. O corretor ele tem a oportunidade na mão, mas ele não faz o seu papel direito. Total. Ou seja, o corretor ele consegue a exclusividade, Se acomoda. e se acomoda. E ele entende que aquilo ali é um cheque pré-datado, que Exato. garantiu a ele ao menos 50% da comissão, no caso uma parceria, embora que às vezes tem parceria até 5 pessoas, né? 10 Exato. pessoas, né? Absurdo. Exato. E ele está esperando aquele cheque ser compensado algum dia. E ele não trabalha. E aí vem uma questão que é importante, né? Como é que você entende que esse trabalho deve ser feito? Para que, no final das contas, ele consiga chegar até a venda. Fator imóvel se vai ser vendido ou não, Gui, ele começa lá atrás, no momento da captação, vou bater mais uma vez nisso, esse imóvel ele tem que vir a valor de mercado correto. Certo. Se esse imóvel estiver com valor errado, não importa quem você é, não importa a estratégia que você utilize, ele não vai ser vendido. Tá, a precificação, então, é um ponto fundamental para conseguir a exclusividade e gerar a venda lá no final. Você pode ser o melhor do mundo, cara. Se você divulgar um imóvel muito bom com valor errado, você não vai vender ele. Você pode ser o maior expositor do Brasil, você pode divulgar e tudo mais. Então, essa é a primeira coisa de se entender. Começa o segundo ponto, o que eu acredito sobre venda de imóveis. Essa questão passiva que a galera criou, principalmente nos últimos 4, 5 anos, que é divulgue um imóvel, rode um tráfego nele, o cliente vai vir e vai comprar, isso começa a não existir mais, porque o mercado ele volta ao normal, que sempre foi, que é o que a gente sempre trabalhou, que é o quê? De criar negócios, que é efetivamente de fazer coisas ativas para vender um imóvel. Que tipo de ação ativa um corretor pode fazer? Quando o imóvel entra para a nossa gestão, cara, eu faço todas as fontes de prospecção que são conectadas com aquele imóvel. Então, o que eu gosto de deixar claro? Que tem erros que as pessoas cometem. O jeito de você divulgar um imóvel de 200, 300 mil, 500 mil, 1 milhão é totalmente diferente de você divulgar um imóvel de 1, 2, 10, 5, 20, 30 milhões. Então, o que a galera acha? Que o mesmo jeito de divulgar, os mesmos canais, tem que ser utilizado para imóveis que têm personas de compra muito diferentes, inclusive de região. Então, olha que louco, eu tenho que precificar correto, eu tenho que entender quem que é o comprador desse imóvel, e em cima de entender quem que é o comprador desse imóvel, eu vou aplicar as ferramentas de prospecção. Aí, assim, talvez as pessoas estão esperando agora. Me fala aí, porque eu tenho imersão lá e a galera fica esperando esse momento. O que você faz para vender os imóveis, então, Apps? Fica achando que eu vou tirar uma ferramenta secreta. Meu irmão, fonte de prospecção é o que tem. Não vai ter mais nada muito de outro mundo. Mas o que são coisas que vão se encaixar de acordo com cada ponto? Eu utilizo tudo, Gui. Eu faço desde faixa, de poste, de placa, de gestão de tráfego, de conteúdo orgânico, múltiplas plataformas. A única coisa que eu não utilizo, porque não é dentro da cultura da minha imobiliária, é portal imobiliário. Que eu acredito que hoje em dia, do jeito que funciona, queima o meu imóvel mais do que me ajuda. Então, nas outras fontes de prospecção, eu faço todas. E o que é um negócio que eu faço diferente das outras imobiliárias que eu percebo? Através de ferramenta, através de acesso, através do nosso formato de trabalho, hoje eu faço abordagem ativa a pessoas da micro-região do imóvel à venda.
Então eu captei uma casa no Alphaville, eu ligo individualmente para cada morador daquele condomínio do Alphaville. Abordagem de telefone. Fulano, tudo bem, não tô te ligando para te vender nada. Eu tô com a casa da quadra 2, lote 5 à venda. Talvez você tenha um amigo, talvez você tenha algum parente que possa querer comprar esse imóvel. Esse movimento ativo que a gente faz hoje, ele deve estar ali representando 40 a 45% das minhas vendas no imóvel que entra à venda. Muito Então é um alto. trabalho muito assertivo, muito artesanal também, mais trabalhoso, mas que traz muito resultado de venda, de novas captações e de novos clientes compradores. Então isso movimenta muito a minha carteira. Hoje a minha imobiliária ela é uma esteira de produção. Ela vive fazendo isso, entendeu? E tudo aquilo que é novo de fazer teste, a gente está sempre testando. Ah, é um vídeo diferente, é um posicionamento diferente. Porque o que eu aprendi, cara, com a evolução dos meios, né? Achar um comprador para um imóvel é prospectar, é divulgar de alguma maneira. Quando você olha para trás, cara, para os primórdios, antigamente a galera vendia por carta, vendia por telefone. E dava certo, e todo mundo queria. Essa fase passou, saturou. Aí vem vender pelo telefone. Pô, a gente ficava esperando a galera ligar para vender para nós. Isso passou, hoje em dia é chato, né? Todo mundo fala que é chato, telemarketing, não sei o quê. Aí vem e-mail. Quando eu fiz e-mail, eu ficava doidinho para chegar um e-mail para mim. Hoje em dia você nem vê e-mail mais que tá chegando, o cara vai tudo pro spam. Isso são as evoluções do meio de prospecção. Aí vem o tráfego, vem o conteúdo orgânico. Hoje em dia tá muito na moda a internet, né? Tudo isso passa, cara. Tudo isso vai passar. Tem uma fonte de prospecção que nunca passa, que é a indicação. Essa é eterna, desde quando não existia nada, era indicado alguma coisa. Então, indicação a gente utiliza demais, de forma ativa e através de prospecção ativa. Porque quando eu ligo dessa maneira que eu te falei, o que eu estou fazendo? Buscando a indicação. Nada mais do que isso. E muitas vezes o comprador é o cara que eu estou ligando. Eu moro aqui de aluguel, cara. Tem interesse aí de ver. Às vezes o cara é a mãe dele que quer comprar, é o tio, é um parente, é um amigo. E eu estou movimentando a minha agenda. Legal. Eu trato até de três... eu divido em três formas diferentes, né? Porque a gente às vezes trata tudo igual. Eu trato relacionamento, carteira e indicação como três coisas diferentes. Para dar clareza para o que eu preciso fazer para gerir cada um desses pilares para eu gerar negócio recorrente com cada um desses pilares. Então, carteira são os clientes que já compraram ou já venderam comigo. Então, eu preciso fazer uma gestão da minha carteira. Quem que já comprou, quem que já vendeu, que tipo de ação eu vou fazer para manter ativo essas pessoas, para eu poder gerar mais negócios com cada um que já fez negócio comigo, aumentando meu LTV, reduzindo o meu CAC, focando em quem já me conhece, quem eu já conheço. E eu sei que quando você trabalha no alto padrão, é comum você fazer vários negócios com o mesmo cliente. Quando você trabalha na linha popular, talvez não seja tão comum, mas eventualmente ele pode vir a comprar com você, depois vender com você, depois ele vai precisar comprar de novo. Então, essa gestão de carteira ela é fundamental. Indicação, que são as fontes de indicação provenientes de carteira, ou do próximo tópico que vai ser relacionamento. Então, a indicação ela vem seja das pessoas que já compraram ou venderam comigo, seja das pessoas que eu conheço e me relaciono. Então, a indicação é alguém que me empresta a sua credibilidade, a sua autoridade, que me dá uma abertura maior para eu conversar com alguém que pode se tornar meu cliente em potencial. Como é que eu exploro a indicação? Eu vejo como um funil ampulheta. De um negócio que foi realizado, cara, eu tenho que explorar da minha carteira indicações que podem gerar outros negócios. Trabalhou na Prudential, inclusive, é algo que trabalha muito forte com o processo de indicação. Até pessoas... muito inconveniente, às vezes. Às vezes chega a ser inconveniente, né? Eu comprei Prudential numa dessa, depois eu fui lá e indiquei meus sócios compraram Prudential também na época, né? Então, assim, a indicação ela tem que ser trabalhada de uma forma intencional. Não é só esperar que alguém te indique porque você fez um bom trabalho. Mas você tem que trabalhar para que você consiga fazer uma gestão dessas indicações a ponto de fato, a cada negócio você tem indicações, a cada prospecção você tem uma indicação, a cada pessoa que você cria relacionamento, você tem a possibilidade de chegar numa indicação. E os relacionamentos? O relacionamento são todas as pessoas que você conhece. E eu digo que networking não é somente as pessoas que você conhece, mas os negócios que você consegue gerar ou o conhecimento que você consegue adquirir através das pessoas que você conhece. Então, quem tem um amplo network não é só quem conhece muita gente, mas é quem consegue ou adquirir conhecimento ou fazer negócios através dessa rede de relacionamento. Quem gera resultado tem muito network. Tem muito network, sem sombra de dúvida. Estar próximo de alguém que gera muito resultado. Exato. Então, relacionamento, onde é que eu faço a gestão de relacionamento? Cara, nos ambientes que eu frequento. É a academia, é o clube, são os lugares que eu vou, é a confraria. É importante, sem ser chato. Sem ser chato. Mas construção de relacionamento não existe margem para ser chato. Porque se você for chato, você não está construindo relacionamento. Exato.
Cara, relacionamento você estabelece a partir do momento que você, primeiro, está presente, que você se faz interessante e que você consegue encontrar pontos em comum com essas pessoas. Nós dois nos tornamos amigos porque a gente tem pontos em comum, da forma como a gente enxerga o mercado, da forma como a gente enxerga a nossa profissão e também temas pessoais que a gente de alguma forma se entrelaça e por isso a gente se relaciona. E aí a gente vai se conectando com as pessoas em volta que têm princípios semelhantes, valores semelhantes. Então é você estar no lugar certo que você vai se conectar com as pessoas certas. Então é entender que a gente precisa enxergar esses 3 pilares de forma separada para a gente não confundir e achar que é tudo o mesmo saco. Ah, é relacionamento. Ah, é carteira. E aí tu entende que tudo é carteira. Não, 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 Verdade. cara. Para cada um desses tópicos, cada um dessas áreas, você precisa fazer uma ação diferente. Então eu vou no barbeiro toda semana. Porque eu preciso ir no barbeiro toda semana? Talvez, apesar que não resolve o meu problema, né? Mas eu vou no barbeiro toda semana porque eu sei que naquele barbeiro que eu vou, principalmente quando eu vou às 10 da manhã ou às 4 da tarde, eu encontro clientes em potencial. Legal. E de um papo do barbeiro, já aconteceu assim, de eu estar aqui conversando com um cara na barbearia, ele me falar de um imóvel à venda, no dia seguinte eu vender um imóvel de 5 milhões. Uhum. Um apartamento no Mantower, lá a torre mais alta, frente ao mar, né, de Balneário Camboriú, da América do Sul, na verdade, né? E vendi um apartamento de 5 milhões, que hoje já vale mais de 12, né? Mas na época eu vendi um apartamento de 5 milhões num papo de barbearia. E quase toda semana eu conheço alguém novo. É um grande empresário, é um grande fazendeiro, é um grande, às vezes até construtor, alguém da nossa área que eu tenho a oportunidade de conhecer. Então é algo que eu faço de forma intencional. Né? Vai na academia, cara, eu vou na melhor academia da cidade. Foi na academia que eu conheci, inclusive, o cara que me deu a oportunidade de entrar na imobiliária que eu trabalhei durante 10 anos. Legal. E que eu comecei como corretor, depois me tornei sócio. Então, fazer essas ações de forma intencional muda a nossa perspectiva e depois, consequentemente, o resultado. Porque eu não acredito que existe resultado recorrente se você não pensar tanto na aquisição de novos clientes quanto a manutenção dos clientes já existentes. Exato. Né? Então, se você trabalhar só com os clientes já existentes, talvez essa carteira não consiga se sustentar. Se você trabalhar só buscando novos clientes, o investimento necessário para que você adquira novos clientes talvez faça com que a conta não feche. Porque o custo de aquisição de cliente, cara, tá subindo Cada de vez foguete, mais. né, cara? Cada vez mais. E vai ser cada vez E maior, vai ser cada cara. vez Todo maior. ano tem 28% a mais de corretores, é um concorrente para você. Então, aquele cliente seu que ele não conhecia nenhum corretor, daqui a pouco o sobrinho dele, o filho dele, alguém próximo se torna e ele vai virar cliente dessa outra pessoa. Na internet é cada vez mais disputada, disputa de leilão. Então, assim, essa construção a longo prazo é extremamente necessária. A gente tem um curso que é o curso Máquina de Vendas, está disponível aqui na Hard Class. Nesse curso, o Felipe, inclusive, que ministra essas aulas, ele fala sobre o PCI, que é o perfil de cliente ideal, então sobre você ter clareza do teu PCI, quem que é o cliente que compra de você, que tem potencial de compra ou venda através de você. E ele fala sobre ele faz essa conexão com os canais de aquisição de cliente. Deixando claro que o growth, né, que tanto se fala no marketing digital, nada mais é do que uma equação entre você trabalhar diferentes canais e ser capaz de investir recurso nesses canais que você trabalha. Então não adianta você abrir muitos canais e não ter capacidade de investir recurso. O que é recurso? Tempo, dinheiro e esforço. Se você não consegue investir tempo, dinheiro e esforço nos canais, é melhor não ter. Então, você nem ser dependente de um único canal, porque isso vai te fazer com que essa dependência pode te prejudicar. Eu só trabalho com o Instagram, tá? E amanhã? Se o Instagram pegar e dizer assim, não, agora não pode mais. Ou agora custa mais caro. Ou agora não existe mais Instagram no Brasil. O que tu vai fazer? Acabou o teu negócio. Então, tu não pode se tornar dependente do canal. Eu já fui dependente do site. E quando o nosso site caiu, a gente simplesmente cessou uma corredeira de leads que a gente recebia e eu tinha 60 corretores para alimentar. A gente teve que correr para as redes sociais, investindo em Meta Ads, para conseguir prospectar leads e alimentar os nossos corretores. Então eu posso dizer com propriedade, não seja dependente de um único canal. Boa. Mas também não adianta tu olhar assim, ó, pô, o fulano faz YouTube, o ciclano, né, o Lucas Felt faz YouTube, aí o Lucas Marques faz Instagram, aí não sei quem faz placa, e aí, cara, tu quer fazer todos os canais, só que você não tem dinheiro, tempo e capacidade de esforço para gerar energia em todos esses canais para que esses canais cresçam. Você nem entendeu se a persona compradora que você tem da sua região vai absorver aquilo. Também. O Felt, por exemplo, Também. o formato de trabalho do Felt, ele não funciona no Alphaville em Goiânia. Os caras de Goiânia odeiam exposição. Uhum. Eles nunca vão querer a casa deles de 20, 30, 10 milhões sendo exposta no YouTube, mas nunca nem a pau, eu tenho certeza disso. Então ele fala, Lucas, o meu cliente aqui em Alphaville é emergente.
ele ama aparecer, ele gosta que a casa dele esteja aparecendo aqui no meu canal. Então, olha como é um perfil de cliente totalmente diferente. Aí o cara fala o quê? Vou começar a fazer isso aqui na minha cidade. Às vezes não vai funcionar, porque culturalmente, realmente, aquilo ali não funciona, entendeu? Então a gente tem que ter esse olhar crítico de forma Conhecer o seu aprofundada. cliente é um ponto fundamental para que Total, você cara. possa acertar o canal que você vai utilizar para se conectar com ele. Total. Porque nem toda fonte de prospecção combina com aquele imóvel específico que está sendo divulgado. Maravilha. Lucas, vamos ir para os finalmentes aqui. Eu falei que nós faremos uma entrevista breve, mas extremamente objetiva. Eu sei que eu tenho muito conhecimento para extrair de você, mas pelo menos na entrevista de hoje, o conhecimento principal que eu gostaria de extrair de você era esse teu conhecimento, essa tua aplicação prática, essa tua vivência na gestão exclusiva, para que a gente pudesse compartilhar com as pessoas que estão aqui nos assistindo. Primeiro, acho que a importância da exclusividade, o porquê olhar para a exclusividade como uma forma de atuação. Então, acho que a gente extrai daqui a questão de, primeiro, saber que você não é mais um quando você tem um imóvel exclusivo, você consegue oferecer um atendimento personalizado, você consegue agregar valor ao teu serviço, você tem uma segurança jurídica no negócio que você está fazendo, você passa por um processo de educação junto com o teu cliente que faz com que você estreite o relacionamento com esse cliente, que vai facilitar, inclusive, o restante do processo de vendas, porque a negociação vai ser mais fácil e todas as tratativas vão ser mais fáceis porque você conseguiu estabelecer uma relação mais próxima com o cliente. Então, trazer sobre a importância da exclusividade, trazer um pouquinho sobre o como, né? Como é que tu vê a prática de como é que eu vou fazer isso, né? Porque todo mundo vê muita dificuldade em conseguir a exclusividade. Normal. E no fim, né, o resultado que isso gera, né? Entendendo que a partir do momento que você tem a exclusividade, você consegue dedicar mais tempo para focar nesses produtos, e isso faz com que você possa se dedicar mais a entender quem que é o cliente que compra esse produto, encontrar o melhor canal para ele, e com isso ser mais eficiente. Com menos esforço, não que não exista esforço, não é isso que eu estou falando, mas o esforço é no lugar certo, é na hora certa, Ele do jeito acontece certo. antes. Ele acontece antes, mas com menos esforço você gerar mais resultado. É esse o resumo que eu extraio aqui. E eu queria de você essa pincelada, tu vai tirar sarro comigo, né? Mas essa visão geral, essa tua perspectiva geral. Por que o corretor deveria trabalhar com exclusividade? Só essa frase final, esse comentário final. Por que o corretor deveria trabalhar com exclusividade? E se tu tem uma dica aí, uma sugestão, uma orientação para que ele consiga colocar isso em prática no dia a dia dele? Cara, eu sou muito desapegado, então eu gosto sempre de falar o seguinte: corretor não deve nada, ele tem que fazer o que ele acha melhor para ele e ele que arque com as consequências disso. O mercado imobiliário, nós chegamos à conclusão, isso lá em Balneário, inclusive, ele é um dos poucos mercados que a gente vê 5 pessoas de muito sucesso fazendo 5 coisas totalmente diferentes e tendo muito resultado naquilo que faz. Então é importante a pessoa ela chegar à conclusão que aquilo ali combina com ela, que encaixa com ela, no momento certo. Porque muitas vezes no começo o cara quer nichar, não, já vou nem sabe nada, como é que você vai nichar? Eu escolhi esse caminho pelos vários benefícios que ele me gera, frente aos outros caminhos. Eu posso ser um especialista só do lançamento, eu posso ser um especialista no formato híbrido que seja. Eu fui dar uma palestra em Juiz de Fora, foi muito engraçado, 3 caras muito grandes. Um deles defendia que é só exclusivo, um defendia o híbrido e um defendia que você não deve trabalhar com exclusividade. Aí eu fiquei imaginando a plateia, tanto que ficou doida, né, nessa conversa. Mas e todos dando certo, todos com todos dando sucesso. certo, gente grande Tem no várias mercado, formas de ter sucesso. Mas eu escolhi por vários motivos. Eu escolhi porque minha margem de lucro é maior. Eu escolhi porque isso não me traz a necessidade de ter muita gente. Eu escolhi isso porque me dá controle de ponta a ponta, porque me transforma num profissional muito mais consultor do cliente que está na minha frente, que me traz segurança financeira, porque eu acho um absurdo a pessoa investir o tempo, a energia e o dinheiro dela num imóvel que ela não tem garantia nenhuma que vai ser vendido. Ele me tira da figura de ser um corretor tão raso quanto é aquele que só vende lançamento, que só sabe tirar um pedido na hora do lançamento. Então são vários benefícios que a exclusividade me trouxe e ela curou muitas dores que o mercado imobiliário tem. Me blindar do corretor que me passa para trás, me blindar do cliente que me passa para trás. Então ela me trouxe essa blindagem, esse formato com alta margem de lucro, com alta produtividade, sem eu ter que ficar maluco, sem eu ter que ficar doido. Ah, Lucas, então você quer ganhar dinheiro trabalhando pouco? De forma nenhuma, eu trabalho igual um maluco.
mas ela me traz a possibilidade de trabalhar de uma maneira muito mais estratégica, né? Me trazendo muito mais margem. E por isso eu escolhi esse caminho. Ele é o único caminho no mercado imobiliário? Nunca vou falar isso, existem outros caminhos. Mas frente a todos os caminhos que existem, eu escolhi esse por essa maneira e por acreditar que é algo perene. Eu acredito muito que o mercado está pivotando para isso aos poucos. É porque nosso mercado ele não é maduro ainda, cara. Nosso mercado ele é muito jovem. Então, até chegar nesse estágio da briga que é na Europa, que é nos Estados Unidos, que são mercados muito mais consolidados, lá é esse o mercado, é listing, né? Ontem a gente estava conversando sobre isso. É quem tem mais captação, é quem tem as captações exclusivas. Então, eu vejo o mercado, principalmente no longo prazo, funcionando assim, com isso, né? Não à toa estão todo mundo olhando. E aí, para fazer isso, cara, para ter todos esses benefícios, você tem que ter processo. Não adianta. O processo mudou minha vida. Então, quem está te escutando aqui e entrou para sua plataforma, ela está buscando um processo. Agora tem que pegar o que você está ensinando aqui e replicar e aplicar, e ele com certeza vai ter resultado. Maravilha, meu amigo. Muito obrigado pelo Tamo teu junto. tempo, Foi pelo teu bom. conhecimento. Muito bom. E é só o começo. É só o começo. Galera, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa entrevista com o Lucas Marques. Acompanhe ele nas redes sociais, um cara que compartilha muito conteúdo, que agrega muito ao mercado imobiliário. É também um educador, realiza eventos, tanto para corretores quanto para gestores. Tem sua metodologia de exclusividade, que inclusive está aí à disposição para quem quiser consumir. Então acompanha lá o Lucas Marques, é um grande profissional que está aí ajudando, colaborando no mercado. Se você gostou desse episódio, cara, traz para mim, vem no meu Instagram, compartilha, comenta o que você achou desse episódio, qual foi o principal insight que você extraiu dessa entrevista. Eu vou querer saber o que você achou disso tudo. Então, não seja um corretor lixo, começa por aí, faça seu trabalho de forma estratégica, honesta, eduque o mercado imobiliário, eduque o seu cliente e trabalhe de forma inteligente, né? Cumprindo um processo. Eu digo que o processo é como um mapa confiável diante de um território desconhecido. Quando você tem o passo a passo daquilo que você precisa fazer, você não se preocupa mais com o próximo passo e sim somente com a sua atuação, com aquilo que você precisa fazer agora. E isso lá na frente vai gerar resultado em vendas. Muito obrigado, Lucas. Tamo junto. Até a próxima. Falou!